aprendizagem veio para a minha coordenação há 2 anos, né? 2 anos atrás. E quando veio o programa, no momento em que o governo estava colocando metas de aprendizagem e todo o movimento da sociedade em prol da aprendizagem, aliás, eu comecei a conhecer o movimento a partir do Grupo Foro, né? O Grupo Foro Estadual, que em 2002, 2003 começa a questionar, né? Cadê o trabalho do Sistema S em relação ao programa de aprendizagem, né? O Sistema S, eu vou assumir pelo menos por parte do SENAC, tinha um posicionamento muito reativo em relação ao programa. Quer dizer, se o Ministério notifica, eu faço. Se ninguém faz nada, eu também não faço nada. Eu acho que em 2002 e 2003 começa uma grande discussão do fórum, que aliás nós abrimos também bastante espaço e apoio para esse debate. Mas mais recentemente, quando me vejo dentro da coordenação no âmbito estadual, eu vejo assim lugares do cenário, temos que atender as empresas, não, temos que atender a meta do Ministério, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Aí você pensar nisso, o que é um programa de aprendizagem? Parece que as pessoas têm posicionamentos, têm ideologia, e pensei assim, nós vamos ter que ter uma também. Por favor, Bruna, faça só mais antes de entrar em posicionamentos, apenas para ter um alinhamento, né, quando falamos em aprendizagem, estamos na formação técnico-profissional, né, que está orientada por uma legislação que estabelece que as empresas com mais de 100 empregados deveriam matricular ou no sistema ou em algumas instituições que podem realizar o programa, né, jovens na condição de aprendizes. Né. Bom, falando em questões de posicionamentos, comecei a observar, primeiro um pouco as empresas. Né. Eu recebia muita informação assim, as empresas estão precisando de que o SENAC faça um programa mais específico, mais voltado para o supermercado, porque ele precisa, enfim, ter tal tipo de atividade. Outra empresa queria uma outra coisa. Aí eu pensava, como é que nós vamos atender todas essas especificidades? E ao mesmo tempo pensar, mas nós temos que atender as especificidades das empresas ou temos que começar a pensar no jovem? O que a gente está realizando para o jovem? O Ministério do Trabalho tem ouvido nos últimos anos, diminuiu nos últimos 6 meses, até porque teve a falta do ministro, né? O Ministério ficou 5 meses sem ministro, mas havia todo um movimento de uma meta que parecia se relacionava com geração de emprego, ou parecia que se relacionava com algum movimento que eu não entendi muito bem, que agora também está diminuindo, possivelmente a moda agora vai ser a Pronatec, e não o programa de mensagem, o que também agora tem que nos chamar a atenção. Das organizações sociais que realizam o programa, também ouvia coisas como é importante o programa porque o jovem agora tem um emprego e consegue ajudar no sustento da família. Muitas vezes se pensava, e se pensa ainda em muitas organizações, na ajuda que o programa presta enquanto sustentabilidade financeira, né, já que elas cobram. E aí tudo isso nos fez refletir nesse o que é um programa de aprendizagem na fim de contas? Ele atende a organizações, ele atende ao ministério, ele atende a empresas, né? Então, um outro, por favor. Então, pensei num posicionamento que eu estou ainda, inclusive, trabalhando e lutando dentro do SENAC para dizer que, no nosso entendimento, uma primeira oportunidade de ingresso do jovem no mercado de trabalho, né, para tratar da sua formação, da sua experiência pessoal e profissional. Ou seja, não é para atender especificidade do mundo, mas assim a formação do jovem. E essa é uma mudança para o paradigma, inclusive dentro do próprio SENAC, que eu tenho que estar trabalhando com 60 unidades, que não, mas nós temos que atender as empresas, porque somos os contribuintes. Parênteses, quem aprova o nosso orçamento é a Federação do Comércio, né, que tem o conselho do SESC e do SENAC, e que aprova o orçamento desta organização chamada SENAC, que é, ou seja, um sindicato patronal. Portanto, além dele aprovar o nosso orçamento, também ele é o contribuinte, de onde vem parte do imposto que nos ajuda a sustentar e fazer todas as coisas que a gente faz. Então, é um processo também de luta interna para tentar colocar esse posicionamento que a gente tem que olhar para o jovem, antes de mais nada, com esse programa.
Mas essa frase, muitas empresas durante muito tempo nos cobraram e continuam nos cobrando, né? Precisamos ter mais carga horária, nós precisamos de jovens que fiquem numa atividade fixa. Quando fala atividade fixa, por exemplo, se deixar algumas empresas, deixa um jovem tirar projetos durante um ano. Que informação é essa? Que aprendizagem é essa? Né? Bom, o que eu vou passar agora, eu acabei solicitando para algumas unidades do interior, peguei só alguns depoimentos de alguns docentes, onde trazem alguns pensamentos de empresas em alguns momentos do programa, e depois eu vou falar um pouco do próprio programa e de como que a gente está tentando superar essas coisas. Um outro nome? Empresa X. Eu não quis deixar o nome da empresa, porque as empresas normalmente são todas muito conhecidas, né? Mas os exemplos se repetem em outros locais. Bom, essa empresa utilizava os meninos como faz tudo. Não, tem empresas que pegam o jovem foncorinho, se esquece que está no processo de formação e educação. E aí conta um caso, por exemplo, que a empresa pede para um jovem depositar R$3.000 numa conta no banco no centro da cidade. Vejam a situação de constrangimento, de medo em que esse jovem foi colocado, né? Eu acho que todos nós temos hoje em dia receio de sair do banco com dinheiro, né? Enfim, esse é um tipo de caso aí, uma unidade de Sorocaba. Um outro, estou chamando a empresa Y, esse é um pouquinho mais grave, porque acho que tem até a questão do trabalho escravo aqui, né? Limpeza no telhado de loja, trabalho no final de semana e madrugada. Quando constatei que os horários de trabalho dos meninos não condiziam com os firmados nos contratos, questioneiros me disseram que a empresa havia solicitado que eles limpassem o telhado da loja. Quer dizer, empresas solicitando trabalhos de alta periculosidade, constrangedoras, né? Um outro fato, carregar e descarregar mercadorias. Um outro, por favor. Aqui ela relata também atitudes que, infelizmente, nossos aprendizes já realizaram no passado. Eu espero que seja no passado, e nós estamos desenvolvendo instrumentos de como estar acompanhando essa parte prática da empresa, mas vejam alguns relatos de coisas que faziam esses jovens, carpir terreno, fazer entrega de materiais de construção, selecionar, contratar e demitir funcionários. Quer dizer, na condição de aprendiz, colocar uma situação dessas é algo realmente pecaminoso. Realizar auditorias, carregar peso, enfim. Aí o exemplo do chefe, né? Picar papel durante 2 meses para um evento de liquidação de uma loja. Então, assim, qual é a aprendizagem que o jovem pode ter com essa atividade? Né? E aqui, esses depoimentos me chamam muito a atenção, porque eu pensei assim, como é que nós vamos dar conta desse controle se, por exemplo, hoje no Estado, em 2011, depois vocês vão ver no slide, atendemos 13 mil jovens. Como é que nós vamos fazer para acompanhar esse trabalho nas empresas? E existe um dos instrumentos que é legal, inclusive, que a gente chama de rodízio de funções, depois mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor. É um instrumento onde a empresa tem que ser obrigada pelas instituições formadoras a registrar o que essa empresa, quais as atividades que esse jovem vai passar durante o período que tiver no programa da aprendizagem. Isso é uma coisa que hoje nós exigimos na hora do contrato. Isso é uma coisa que eu quero ampliar este debate em outros fóruns com outras organizações, para que a gente possa se unir neste quesito, para que a gente consiga, com alguns instrumentos, poder controlar um pouco mais o que as empresas fazem com esse programa de Jovem Aprendiz. Um outro. Bom, agora falando um pouco do programa em si. A gente trabalha neste momento com 3 títulos. Nós falamos que esses títulos são eixos tecnológicos, ou seja, nós deixamos de capacitar em atividades muito específicas e buscamos trabalhar por eixos tecnológicos, ou seja, um conjunto de atividades que trata que aprofunda um segmento, por exemplo, a gestão de negócios,
onde o jovem pode estar atuando em diversos locais, como lojas, supermercados, escritórios, enfim, em diversos ambientes de trabalho. Isto para dar uma oportunidade para o jovem vivenciar, ter uma ideia do mundo do trabalho e que depois ele possa estar também fazendo as suas escolhas. Temos esses programas de lazer, informação e comunicação, tem outros 3 também que já estão em desenvolvimento, mas aqui na cidade de Guarulhos tem se trabalhado mais especificamente este programa chamado Gestão de Negócios. Um outro, aqui apenas como está dividido o programa, módulo 1, módulo 2, o módulo 1 nos 6 primeiros meses, o módulo 2 no segundo semestre, ou seja, é um programa de 1 ano, né, cujo primeiro módulo ele traz introduções, aí houve uma problema de configuração, mas uma introdução ao mundo do trabalho, né, e depois trabalha mais a questão da operação. Agora estou pensando o seguinte, desconfigurou os números, então não leia, porque daí eu estou conseguindo ler. A única coisa que vale a pena dizer assim, que a carga horária total do nosso programa são 1.300 horas, das quais 400 são teóricas, né? Ou seja, 400 teóricas e todo o restante o jovem passa então na empresa. São 30 horas semanais, 9 horas no Senac e 21 horas na empresa no fim de semana. Também no passado fazíamos 40 horas, 36 horas, abolimos, fazemos só um programa até 30 horas, porque consideramos que o jovem tem que ter outro tempo também para se continuar na escola e ter outras funções sociais. A expressão aí rodízio de funções que estava falando agora para vocês, né? Rodízio de funções. Nós quando vamos, antes de fazer um contrato, encaminhamos um manual às empresas, onde colocamos um conjunto de orientações e lá sugerimos um conjunto de atividades que o jovem poderá passar naquela empresa ou no conjunto dos setores que aquela empresa tem. Um outro. E a empresa tem então que preencher um formulário onde diz aonde o jovem vai passar, quando ele vai iniciar a atividade, quando vai terminar a atividade. Então, somente quando temos este documento é que realizamos a matrícula. Em alguns lugares. Por que isso? Porque, embora isso é uma obrigatoriedade, normalmente a empresa fazia a matrícula e esquecia ou não se cobrava, então optamos que somente fazemos matrícula se este documento está nas nossas mãos. Até porque é responsabilidade das entidades formadoras tudo que acontece dentro da empresa. Nunca tinha ouvido falar isso, mas fui ler a lei, está lá escrito. Então, se nós somos responsáveis, nós temos que saber o que o jovem está fazendo lá dentro e verificar se efetivamente está sendo compatível a sua atividade teórica com a sua atividade prática. Muito bem, outro. Aqui um pouco são números. Falei que em 2011 nós ofertamos 20.000 vagas e nós foram realizadas 13 mil matrículas. Nós temos um grande pulo, né, Paulo? Porque acho que em 2002 a gente não fazia quase nada, né? O Senac inteiro fazia, no estado, sei lá, atendia 300 ou 400 jovens, né? Então, de alguma forma a gente entrou nesse movimento dos últimos anos de realizar o programa. A gente entendeu a importância, a seriedade, né? A gente reconhece de que fomos muito criativos durante muito tempo. Hoje nós estamos fazendo encontros com empresas, debater sobre o programa e tentar, enfim, cada vez mais realizar um atendimento. Mais um. Aqui um pouco como tem sido a experiência em Guarulhos. São em média 500 matrículas por ano. Eu aproveitei para deixar algumas datas futuras em julho, agosto, setembro e outubro. São datas que estão previstas. Caso vocês conheçam ou tenham algum empresário, enfim, ou queiram divulgar, é possível realizar a matrícula aqui na cidade de Guarulhos. Caso todas as vagas sejam preenchidas, já hoje em dia pensamos em alternativas de como ampliar, né, seja dentro do Senac, se não tivermos espaço, como é que a gente pode fazer parceria, seja com a prefeitura ou com outras organizações,
para ampliar. Então a gente está realmente no posicionamento de ampliar cada vez mais o programa de aprendizagem. Outro? Aqui um pouco como matricular, né, o jovem do Senac, né, quer dizer, a empresa que seleciona, matricula, ali estão os horários que eu já tinha colocado. Na observação, eu reitero de que a gente distribui um manual de orientações que esclarece várias dúvidas relacionadas ao programa e às próprias responsabilidades da empresa. Né? Aí o endereço do Senac, o telefone, caso vocês queiram no momento entrar em contato, tirar outras dúvidas. Um outro. Bom, com esse tipo de posicionamento, o curso também peguei alguns relatos, alguns depoimentos sobre algumas mudanças que a gente começou a perceber, né? Em Guaratinguetá, por exemplo, tem um depoimento de que muitas empresas reclamavam, enfim, como que iriam alocar esses aprendizes, mas ao longo do tempo eles começam a perceber o quanto que o jovem também traz coisas, agrega realmente valor à empresa, trazendo ideias, muitas vezes participando de um planejamento. Enfim, o jovem tem um espírito muito empreendedor e só terá oportunidade. Gestores e mesmo donos de empresas começaram a perceber a importância do programa. Tem um caso aí que coloca essa foto do filho, né? Eu tenho muita vontade de colocar meus filhos, mas eu não quero, mas enfim, porque realmente acho uma experiência bastante interessante, desde que a gente trabalha com posicionamento de formação, né? Não que a gente está entrando para trabalhar, ok? Esse aqui é um posicionamento. Um outro. Bom, aqui vai repetindo, outro que diz que realiza palestras e empresas que reclamavam sobre a legislação, mas que no final acabaram, enfim, até contratando aprendizes para ser cargos de confiança. Ainda uma frase diz que sabemos que temos um longo caminho de conscientização dos tutores, dos gerentes encarregados com o aprendizado gerado pelo programa de aprendizagem associado à teoria e prática. Mas se percebe cada dia que vale a pena e que, enfim, que se acaba se fazendo a diferença com o jovem. Um outro, e agora finalizando, tu trouxe bom, aí isso aí. O que está escrito ali no. Você consegue ler no escurinho? O jovem faz poesia no final do programa. Ok. Aqui uma poesia, ela até está nesse slide e depois continua. Eu vou ler integralmente junto com vocês, só para. Me parece que aqui a gente acaba confirmando que quando o jovem passa por um programa que ele interage, se forma, empreende, ele sai daquele primeiro momento em que era um susto iniciar um trabalho, que tem suas dúvidas, passa para ter um outro posicionamento e uma outra maturidade. Um ano se passou, foram dias de amadurecimento e muitas lembranças. Crescemos intelectualmente, mas não deixamos de ser crianças. Sim, ainda somos crianças, mas com sonhos e pensamentos maduros de adultos, pensando sempre no amanhã. Somos jovens, mas de olho no futuro. Hoje somos mais independentes, mais corajosos, dia mais ousados, pensando sempre adiante, aprendendo no presente, sem cometer os erros do passado. Aprendemos que lutar e vencer é bom, mas que lutar em grupo é bem melhor. Mesmo que o resultado seja a derrota, mas a união nos deixa fortes. Fortes para lutarmos novamente em busca da vitória. Acabou, mas não consideramos o fim, pois todo o aprendizado que tivemos aqui é o título de toda a nossa história. História é essa com um futuro promissor, de alegrias e glórias. Esse é o programa de aprendizagem, uma ótima experiência que hoje levamos na bagagem. Lutamos muito para chegar até aqui e não faltou vontade. Agora todos orgulhosos, pois além de aprendizado, adquirimos grandes amizades. Guilherme Klein, ex-alunos da cidade de São Paulo. Eu peguei essa poesia que representa, imagina reforçaria novamente aquele programa, o posicionamento que a gente quer da prefeitura, quer da sociedade, e que o programa não está sendo
um trabalho que eu tenho pensado com muito cuidado, com muito carinho, essa informação, essa experiência que pode acontecer na vida pessoal e profissional desse jovem. Então, se tiver futuro, obrigado.